Olá para você que assiste o Introvertendo aqui no YouTube. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos apresentadores do podcast Introvertendo, que lança episódios nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Cashbox, Google Podcasts, Amazon Music agora. Enfim, a gente lança episódios geralmente semanais, toda sexta-feira, para falar sobre autismo no cotidiano. E já tem muitos meses que eu não apareço aqui. Queria inclusive inicialmente pedir desculpa a vocês pela ausência, mas vocês já sabem como é que esse canal aqui funciona, né? A nossa plataforma principal é a parte de podcast, a parte de áudio. E aqui no YouTube a gente publica ou conteúdo bônus, né, lives, etc, que rolam, ou então vídeos temáticos sobre autismo. E a gente enfrentou algumas dificuldades aí nos últimos meses, como a gente sabe, a gente está no meio de uma pandemia. Geralmente quem fica responsável por gravar vídeos aqui no YouTube sou eu, ou alguns dos outros integrantes quando tem uma ideia ou quando participam de uma live. E nos últimos meses, justamente pela pandemia, eu tenho evitado sair de casa e eu estava com o cabelo muito grande. Então, assim, eu estava completamente inapto para gravar vídeos e aí eu realmente não aparecia. Agora eu tô com o cabelo um pouco curto de novo. E eu quero contar um pouco aqui das novidades que a gente tem pensado para 2021, confortar vocês também, que a gente está num período de semiférias, e explicar mais ou menos um pouco como é que isso vai acontecer. No final de 2020, lá no nosso podcast, eu anunciei que a gente ia parar de ler e-mails durante um período e que agora de janeiro até o final de fevereiro, nós do Introvertendo como um todo estaríamos de férias, né? Semiférias, na verdade, porque a gente está publicando um episódio no podcast a cada 2 semanas. Por exemplo, no dia 1º de janeiro nós lançamos o episódio Problema dos Fogos de Artifício. Dia 15 de janeiro, que no caso é hoje, que é o dia que eu tô gravando aqui, a gente lançou o episódio Uta Fruit, que é o episódio 156, e daqui a 2 semanas nós já temos o episódio agendado. Então nós estamos lançando um a cada 2 semanas, até para manter vocês aí que acompanham a gente fielmente com algum tipo de conteúdo durante esse período, mas a gente está separando esse período para realmente descansar, porque em 2020 nós não paramos em nenhum momento. E foi um ano que a gente produziu muito, a gente lançou 70 episódios ao invés dos comuns 40, 45 que a gente lança anualmente. E a gente também está repensando algumas coisas do podcast. Nós estamos com uma formação nova, a Carol Cardoso, que estava gravando com a gente há alguns meses, entrou na equipe. Carol é uma pessoa sensacional, tem foto dela aqui em algum lado, que eu coloquei na edição. A Carol, ela é uma estudante de arquitetura em quase formação, ela vai concluir o curso agora, que ela está fazendo o TCC, e ela mora em Macapá, no Amapá. É uma pessoa sensacional, muito organizada, muito comprometida, com histórias super legais, recebeu o diagnóstico de autismo em 2018, e para mim, né, e para algumas pessoas, né, no caso eu e o William gravamos com ela pela primeira vez, depois os outros integrantes, a gente chegou na conclusão de que a Carol era um achado e a gente tinha que trazer ela para a equipe do podcast pelas experiências que ela poderia trazer, pela quantidade de referências que ela tem, por ser uma pessoa super legal. Então vai ter muito da Carol aqui no podcast. Algumas pessoas que tenham andado meio ausente no Introvertendo, né, em 2020 vão aparecer com mais frequência, que são a Yara e a Mariana. Eu vou começar a me distanciar um pouquinho aí dos episódios por um motivo muito simples, mas é por um bom motivo, uma boa causa, que é que eu passei no mestrado da Universidade Federal de Goiás em comunicação, então vai ser um ano bastante cheio para mim. E o Luca e a Thaís vão aparecer mais como apresentadores do podcast. Não vou me afastar completamente, vou continuar aparecendo, mas eu preciso diminuir um pouco o ritmo, porque também eu, a partir de agora, vou voltar a assumir a edição do Introvertendo. Tá? O Introvertendo era editado por mim desde o início, eu fiquei responsável por todas as etapas de edição até o final do ano de 2019, quando o Glauco, né, que era o engenheiro de som da Superpliant Company, assumiu, e o Glauco passou o bastão e eu estou assumindo de novo. E tá sendo muito legal ter algumas experiências de volta, né, no processo da edição, porque eu gosto muito dessa etapa de montagem do áudio, tá? Sobre temáticas, tá? Eu quero adiantar para vocês que esse ano a gente vai tentar falar... a gente vai tentar voltar uma vibe do Introvertendo de 2019. O que acontece? Em 2020 a gente foi um podcast bem sério, a gente pegou uns temas bem pesados, a gente fez episódios sobre assédio e abuso, a gente fez episódios sobre autismo e mudança climática, nós fizemos várias séries, né? Autismo e religião, autismo e raça, né? Com a questão negra e tal. Em 2021 a gente vai tentar pegar um pouco mais leve, pegar uns temas mais tranquilos, assim,
pra ter uma coisa mais suave. Quando a gente puder, a gente vai fugir um pouco da questão do autismo, né? Porque 2020 a gente só falou sobre autismo praticamente. E o resultado aí desses episódios vocês vão ver, tá? A gente vai terminar agora este ano, no mês de maio, uma série que a gente começou a desenvolver em 2020, são das 10 biografias, né? 10 biografias de 10 figuras históricas da história do autismo. São episódios curtinhos de 5 horas. O mais recente é o da Uta Frith, que saiu hoje, na sexta-feira, no momento que eu gravo esse vídeo. E depois dessa série a gente vai ficar um tempinho aí sem fazer séries e lançando episódios normalmente. E a gente vai ter uma outra pausa no mês de julho, também pra gente ter um período de férias aí no mês de julho. Mas nós estamos com o calendário planejado, o Introvertendo continua, a gente tá muito empolgado para trazer algumas coisas, né, diferentes aí e nos acostumarmos também com um estilo de vida mais devagar neste ano, porque 2020 foi muito corrido, foi muito frenético, foi muita mudança acontecendo aqui e ali. 2021 está sendo um ano desafiador pelas coisas que têm ocorrido no mundo, no Brasil especificamente, e a gente entende que a gente precisa ajustar as nossas vidas para a gente aumentar o fluxo de velocidade, quem sabe para o ano que vem de 2022. E falando nisso, queria falar um pouco sobre o canal aqui no YouTube, tá? A gente vai ficar sem publicar vídeos por mais um tempo, desculpa, mas eu estou planejando uma mudança de estado agora. Não sei que data vai ser, mas imagino que vai ser mais ou menos até o dia 15 de fevereiro. E eu preciso organizar várias coisas da minha vida, preciso me instalar no novo ambiente. E quando isso estiver definido também, vou ter o prazer de gravar um vídeo aqui. Então eu preciso ajustar minha vida e os integrantes também pra gente voltar a publicar, mas eu tenho muita vontade, a partir de março, quando o podcast também voltar, de vez em quando publicar alguns vídeos aqui discutindo algumas coisas sobre autismo, uns tipos de conteúdos novos que eu tô planejando, e eu também já estou trabalhando desde já em um conteúdo comemorativo para os 3 anos do podcast, que a gente vai completar agora em maio. Já tá tudo gravado, vai passar para edição e etc, e vai ser um conteúdo muito legal que eu já preparei, e vocês vão poder conferir aí, vai tá muito legal mesmo. Então assim, novidade é o que não falta, a gente tem conteúdo comemorativo para lançar, a gente já tá pensando no nosso aniversário, a gente já tá aí pensando em temáticas novas para falar, os temas sobre autismo que a gente nunca abordou no podcast, a gente vai abordar este ano, então a gente tá querendo falar sobre estigmas, estereotipias, o pessoal tava pedindo a gente para falar sobre aba, a gente vai falar desses temas polêmicos também, mas a gente também vai falar de alguns temas bem leves assim. Então a gente quer falar, por exemplo, sobre gafes sociais no dia a dia. Enfim, se você tiver inclusive sugestão de tema, digita aqui, escreve aqui nos comentários, porque a gente sempre anota, a gente tem muitos e muitos temas, muita coisa nova pra fazer. E fala aí o que você curtiu no Introvertendo de 2020, o que você quer ver em 2021, aquilo que você odiou e que você não quer conferir mais no nosso podcast. Fala tudo aí, porque como a gente tá nesse período de férias, a gente tá repensando várias coisas no podcast, o máximo de feedback que vocês puderem entregar é o melhor possível. No Instagram a gente continua publicando algumas coisas, publicamos às vezes no Twitter ali e tal, e vocês podem seguir a gente então nas nossas redes sociais. Também, toda live, né, que a gente receber convite, a gente vai continuar fazendo. Então é isso, pessoal. Um abraço pra vocês e até futuramente.